Beleza, vamos lá, Brunão. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gogo, eu sou trainer de hipnose não verbal, autorizado pelo criador do método, que é o Giancarlo Russo, é um italiano, que é fisioterapeuta, é pesquisador, é um cara que conseguiu decodificar todo esse mundo místico e trouxe um approach científico para o negócio. Eu estou no mundo da hipnose desde pequenininho, tá? Através dos meus pais, que faziam algumas práticas que eles aprenderam numa sociedade discreta. E depois, ao longo do tempo, eu comecei a estudar até chegar no ponto que eu cheguei hoje. Eu tenho uma pancada de formações, eu não sei ao certo quantas formações eu tenho. Como trainer, eu já formei mais de 15 turmas nesse período de 2018 até agora, então acho que é isso, para não me estender muito. Se vocês quiserem saber mais, me sigam, aí vocês vão saber mais também. Mas basicamente é isso, eu sou o cara que ensina hipnose não verbal e sem falsas modéstias. Eu sou a autoridade do Brasil hoje no assunto. Show de bola, Gogo. Gogo, você estava falando antes do Instagram derrubar a gente um pouco sobre o Giancarlo Russo, né? E sobre as experiências que ele teve através das observações com os rituais, com os exorcismos. O que é que a gente pode trazer dessa experiência para a hipnose não verbal? Vamos lá. O Giancarlo participou de inúmeros rituais de diversos tipos, tá? Não tem nada de demônio, dessas coisas que a galera pinta. São rituais como, por exemplo, rituais para tratar a saúde de uma pessoa, rituais para prosperidade e por aí vai. Ele participou disso bastante na Itália. E ele começou a perceber que existe uma maneira de você relacionar a ciência com essas coisas, ou pelo menos a maior parte delas, tá? Existem muitas coisas que ele diz, não dá para a gente explicar. E não dá para a gente explicar, não vamos mexer nisso. Ponto. Então já dá para você entender assim, opa, pera, tem alguma coisa que a gente não entende, então não dá para mexer muito. Tipo essas brincadeiras, exorcismo mesmo é uma coisa que ele não gosta de falar muito, porque ele sabe que tem umas paradas ali que a gente não tem controle nenhum. Mas ele começou estudando tudo isso, ele começou estudando linguagem do corpo, ele é um cara que consome muito conteúdo de livro, ele está na Europa, então para ele é fácil ir de um lugar para o outro, tipo da Itália para a França e etc. Então ele estudou muita coisa, dentro da área dele que é fisioterapia, dentro da fisiognomonia também, que é uma coisa muito antiga, e dentro da ciência. E ele começou a juntar tudo isso e criou o método dele de hipnose não verbal. Isso quer dizer que ele criou movimentos e etc. Isso quer dizer que ele pegou tudo que existe, tudo que já existe há mais de 6.000 anos e conseguiu trazer para a modernidade. Meu papel nisso tudo foi aprender e continuar a estudar isso, e continuar a aplicar isso no dia a dia. E é o que eu venho fazendo desde então. Juntando ciência, juntando anatomia, juntando a parte de medicina que eu entendo ou com parceiros, e juntando a parte de prática, de comunicação. Por quê? Hipnose tem um monte de definição, mas tem uma definição só que cabe para todo tipo de hipnose. Hipnose é comunicação. E o próprio Giancarlo diz isso. Hipnose é comunicação. Muito bom, Google. E para o pessoal que ainda não conhece a fundo sobre a hipnose não verbal, quais são as semelhanças que a gente pode traçar e diferenças da hipnose não verbal com essa hipnose verbal que a gente faz hoje, né? A hipnose clássica? Boa, vamos lá. A hipnose clássica foi alcunhada pelo Braid, né? Braid, ou Brad, eu não me lembro certo o nome. E essa hipnose clássica, que foi alcunhada por ele, foi a hipnose médica. Se você parar para analisar, todos na história que tiveram grande influência na hipnose eram médicos. Não existia hipnoterapeuta, não existia terapeuta, existiam médicos que usavam a hipnose para alguma coisa. E isso é até bem recente, tá? Se você lembrar que Mesmer era de 1700 e cacetada, Charcot foi até 1800, aí depois veio o pessoal do espiritismo, Kardec, que continuaram esses estudos, a gente chega bem próximo de 1900, bem próximo, tá? A hipnose não verbal não tem semelhança com a hipnose verbal. Pasmem, não tem semelhança. Qual que é a primeira diferença e talvez a mais berrante de todas? Sempre que a gente vai fazer um processo de hipnose verbal, a gente usa a comunicação verbal, a gente verbaliza comandos para a pessoa relaxar. Sempre para ela relaxar. Dentro da hipnose não verbal, não existe comando verbal nenhum e não existe relaxamento. O que existe é tensão. A gente tensiona o sujeito.
Dentro da hipnose verbal, você vai aprofundando a sua comunicação. Ou seja, você vai saindo daquela comunicação superficial e vai entrando numa comunicação mais fluida, mais hipnótica, mais sonolenta. Já na hipnose não verbal não existe isso. Na hipnose não verbal você usa o próprio corpo da pessoa como um receptor de sinais. E quais sinais são esses? São estímulos. E o que é estímulo? Como que a gente define estímulo? Estímulo é tudo que é externo ao sujeito e causa uma mudança interna. Nesse caso da hipnose não verbal, a gente usa estímulos táteis, como pequenos toques no corpo. A gente usa a própria aproximação do corpo, invadindo aquele campo que a gente chama de campo pessoal, o campo íntimo. Fica situado mais ou menos 40, 30 centímetros da pessoa. A gente usa estímulos sonoros, a gente usa estímulos visuais e a gente usa estímulos que nós consideramos temperatura, como, por exemplo, a própria temperatura do corpo, o desvio que o ar faz. O corpo recebe, recepciona, interpreta e categoriza isso de alguma maneira. Com esses estímulos todos, a gente leva a pessoa a um estado que você, por ser socorrista, provavelmente já viu demais, que é uma reação aguda ao estresse. E no seu caso, essa reação aguda ao estresse leva invariavelmente a um choque pós-traumático, a um evento pós-traumático. Só que dentro da hipnose não verbal não existe esse evento pós-traumático. O que existe é uma reatividade, é uma cadeia, na verdade, de coisas, de eventos acontecendo diante de você, e eles acontecem porque você dispara a reação de luta e fuga. Então, o seu hipotálamo interpreta tudo aquilo, fala para sua amígdala, ferrou, vamos fazer o que tem que fazer para fugir disso, ou para, enfim, para sobreviver a isso que está acontecendo. E aí tem diversas reações. Já dentro da hipnose não verbal, não existe, da hipnose verbal não tem isso. É só um processo imaginativo. E você faz isso com 100% de certeza, o tempo todo, em vigília. Diferente da hipnose não verbal. Quando a gente fala de hipnose não verbal, a gente está falando de quebra de homeostase. Olha que coisa louca. Quando a gente está falando de hipnose verbal, a gente está falando de engajamento, de um processo imaginativo, que é muito legal. Mas são níveis de tratamento completamente distintos. O verbal não depende só de permissividade. Depende do desejo da pessoa fazer aquilo, depende da expectativa dela. Na hipnose não verbal, não. A hipnose não verbal só depende da pessoa não te bloquear. Não é nem atrapalhar, é te bloquear. E como que ela bloqueia? Sorrindo, soltando tensão, mexendo as mãos, saindo daquela posição que você colocou ela. Tem diversas coisas que a gente vai aprendendo. Mas, essencialmente, são práticas absurdamente diferentes. Só levam a um estado de consciência semelhante? Talvez. Eu chamaria isso de um estado acessado de supraconsciência. É que o visual é muito plástico. E as pessoas acham que é a mesma coisa. E não é. Assim como o mesmerismo também não é hipnose não verbal. Aliás, eu estava conversando com o Fernando Liberal hoje à tarde. A gente estava trocando uma ideia sobre isso, porque tem uma galera aí que vende mesmerismo muito meia boca, falando que é hipnose não verbal. Tipo, a gente estava dando risada, cara. E, Gogo, você falou que a hipnose não verbal, ela não depende da expectativa, né? Porque já no caso a verbal, a gente precisa muito da expectativa do indivíduo. Em relação à sugestão, existe a sugestão na hipnose não verbal, meio que ela não seja verbalizada, mas por intuição, a questão da sugestão? Existe ou não existe a questão da sugestão? Olha, quando a gente fala de sugestão, Bruno, a gente tem que dividir muito bem a sugestão verbal de comunicação não verbal, tá? A sugestão verbal, quando uma pessoa está sentindo uma dor de luto, por exemplo, eu acho que todo mundo vai entender por esse exemplo, a sugestão verbal é calma, vai ficar tudo bem. Ou essas coisas vão passar, e etc, etc. Eu passei 2 vezes, na verdade eu passei mais de 15 lutos na minha vida. Meus tios todos morreram, por parte de pai, meu pai e minha mãe também morreram, então eu tenho bastante propriedade para falar disso. As sugestões verbais são vazias, elas não fazem efeito numa hora dessa.
Já a sugestão não verbal é aquele momento que seu amigo está de luto e você simplesmente abraça ele e deixa ele chorar. Você vê como tem uma baita de uma diferença? O peso é completamente diferente. Mas por que eu estou falando exatamente disso? Porque quem vai procurar um terapeuta não vai procurar o terapeuta para fazer uma festa, vai procurar porque sente uma dor. A sugestão verbal do terapeuta pode funcionar? Claro que pode funcionar. Mas dentro de um setting terapêutico, a comunicação não verbal vai mandar muito. Se o terapeuta vai fazer um processo de hipnose qualquer, e você provavelmente já viu isso, ele vai fazer qualquer processo de hipnose, ele demonstra instabilidade para realizar aquilo, como que o cliente reage? O cliente não deixa acontecer. Por mais que ele diga, eu quero passar, ele não deixa acontecer. Se o cara não sabe de hipnose, nada, ele fala para a pessoa com convicção, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar no estado que ela quer. Então, existe um nível de sugestão. E essas sugestões são, por exemplo, se a pessoa está dentro do processo de hipnose não verbal e você faz um som parecido com choro de criança. Aquela pessoa vai reagir àquele som. Não como uma sugestão, mas como um estímulo mais fácil. Como um estímulo. Algo externo que vai causar uma mudança interna. Qual que é a lógica disso? Quando a gente está dentro do processo de hipnose não verbal, é muito bom que as pessoas entendam isso. A gente não tem um córtex pré-frontal. Esse setor do cérebro, ele é responsável pelo quê? Quando você fala dentro da biologia, você é biólogo. O que o córtex pré-frontal tem de responsabilidade na comunicação? Ele é responsável pela nossa comunicação lógica, por julgar o que é certo ou não. Ele é um agente social, não é? Impulsividade também. Ele controla a impulsividade, exatamente. Ele não gera. Por que ele controla? Porque ele barra e ele julga se socialmente aquilo é certo ou não. Dentre outras tantas coisas. Quando a gente faz um processo que é subcortical, que é o processo da hipnose não verbal, não existe controle de impulsividade, não existe controle de instinto. Olha que interessante. Então, é um processo subcortical, é um processo pré-cognitivo. Eu diria mais, ele é um processo que vem antes de qualquer tipo de processo de pensamento. Olha que interessante. Então, aonde que vai funcionar a sugestão que você dá para uma pessoa que não é dotada ou tem alguma disfunção no córtex pré-frontal? A gente não sabe até onde essa sugestão vai funcionar. Naquele instante, a função do córtex pré-frontal está diminuída. Como que vai ser aquela comunicação? A comunicação verbal. Como que, fisiologicamente, a minha exposição verbal vai funcionar? Eu não sei. Então eu vou trabalhar com sons que sejam também raiz, pré-cognitivos. Essa que é a grande jogada. Esse que é a grande sacada do negócio. E aí você percebe que você precisa quebrar esse padrão de verbal e não verbal. Tipo, não dá para buscar elementos da verbal na não verbal, mas dá para buscar elementos da não verbal dentro da verbal. Porque essa deu origem para essa daqui. Entende? Perfeitamente. E a gente já pode fazer até uma ponte, né, que a hipnose não verbal, ela é utilizada para uma finalidade, diferentemente, uma finalidade terapêutica, no caso aí, né? Por exemplo, não utilizaríamos a hipnose não verbal em um contexto de entretenimento, por exemplo. E tem algumas pessoas que estão fazendo por aí, né? Vai para a rua, vai fazer hipnose não verbal, fica capotando as pessoas simplesmente para demonstrar que tem a técnica, que só para impressionar mesmo, né? Qual é o seu posicionamento em relação a esses caras que estão fazendo isso, né? Minha vontade é de desganar. Pegar, segurar a cara assim, dar um tapa na cara e falar, cria responsabilidade. Por quê? Se a pessoa está treinando e ela não sabe, tipo... Cara, a gente sabe que tem muito jovem hoje que olha o vídeo uma vez e capta o negócio e vai treinar. Ele não sabe, tudo bem, beleza, ele realmente não sabe. Você não tem o que fazer, você vai pegar um jovem desse e vai falar, cara, vem cá, entenda isso assim, assim, assado. Não representa o perigo para a pessoa. Seja algo que vai mudar. E aí, quem sabe o cara engaja na terapia e entende a ferramenta.
Agora, tem gente que é muito macaca velha no negócio e vai lá para Paulista ou vai para outros lugares para fazer hipnose e faz hipnose não verbal. O que que acontece? A hipnose não verbal, como eu falei, eu descrevi o processo da reação aguda ao estresse, ela é usada fundamentalmente para trazer ressignificação para alguma coisa. Ela é um processo terapêutico. Sendo um processo terapêutico, a gente considera, sim, que a hipnose não verbal essencialmente é um processo catártico. Ou seja, é um processo que proporciona limpeza simplesmente por ser esse processo. Tá? Imagina que eu estou no meio da Avenida Paulista. Eu falo Avenida Paulista porque para mim é referência, é mais perto aqui. Eu sei que você está lá do outro lado do país. Isso é muito louco, né? Você está do outro lado do país e a gente está conversando em tempo real. Isso é muito legal. Bom. E outra, o mais louco é que parece que eu estou na sua casa e você também está na minha aqui. Sim, isso é muito legal, cara. Essa noção, essa percepção distorcida é muito legal. Nosso corpo está se adaptando para se comunicar. Olha que interessante. A pessoa vai para a Avenida Paulista, faz um processo da hipnose não verbal. A pessoa que está na frente cai no chão, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, fica traumatizada emocionalmente, é exposta a vexame, e etc, e etc, etc. Ou a pessoa faz o processo, uma outra pessoa segura e leva essa pessoa até o chão. E essa pessoa entende aquele monte de sons como estímulos e começa um processo catártico. Ou, pior ainda, é mais velado. A pessoa entra no processo de hipnose não verbal e começa a ter alguma coisa sobre abreação, ela começa a ter... Abreação não, na verdade. Ela começa a ter uma catarse de pé, é interrompida, e aquele conteúdo traumático que veio à tona vai ficar rodeando o consciente dela por muito tempo. E sem falar das pessoas. As pessoas que estão assistindo também, né? É uma coisa, deve ser bem traumática para quem está vendo aquelas... Traumático. Na verdade, assim, normalmente não é porque a pessoa simplesmente desliga. Ela normalmente vai para trás ou ela cai dura para baixo. Dura não, mole, né, para baixo, porque ela tem distonia muscular. Ou algo semelhante a. Mas o que eu imagino, cara, é que é um processo catártico, é um processo que vai fazer a pessoa se expor naquele instante. E ela não sabe daquilo. E aí, o jovem que está fazendo aquilo lá, todo bonitão, filmando, que bacana, que legal, ele vai sair de lá como o super-homem da hipnose. Mas ele causou uma desgraça na vida da pessoa, porque aquele conteúdo recalcado está lá. Quem sabe, com sorte, ele não ajudou uma pessoa a ter pensamento suicida. Por quê? Ele está trazendo o conteúdo que está gravado lá dentro, cara. Vai ter gente que vai falar assim, não, pode fazer, tá bom. Se der uma bucha lá, você aguenta no peito a bucha? Detalhe, dentro do street, como é uma coisa que você se especializou, dentro das práticas de rua, pode acontecer com qualquer pessoa isso. Só que, dentro das práticas, tomando devida segurança, explicando que é o processo imaginativo, etc., você diminui muito a chance. E quando o próprio processo é catártico? Não tem o que fazer. Então, assim... Não está no seu controle, né? Eu recrimino muito. Mas, assim, absurdamente. Quer treinar hipnose não verbal? Eu não sou terapeuta, quero treinar. Cara, pega meia dúzia de amigos, vai num lugar fechado, controlado, sabe? Com colchão no chão, com alguém servindo de ombro para segurar. Não faz isso na porra louca, porque vai dar ruim. Então, assim, eu nem dou moral para quem fala. É a única coisa que eu sou nojento. Eu nem dou moral pra galera que fala, vou fazer no street. Bicho, vai no street fazer arm pull, que é legal pra caramba. Vai fazer nego imitar galinha, esquecer o nome. Isso não tem nenhum problema. E se tiver problema, aí você vai ter que lidar com isso. Também tem a responsabilidade. Mas a chance é bem pequena, né? Então, minha posição é essa, cara. Eu não gosto. Hipnose não verbal foi feita para você usar desde o começo dos tempos, em rituais e etc, etc. Continua sendo para a mesma coisa. Ponto. Perfeito, Google. Perfeito, né? Abri até um sorrisão aqui, porque bate junto com a minha linha de pensamento, né? A galera que me conhece, Google, sabe quem é o público que vai fazer meu curso de street? Por incrível que pareça, não é aquela galera que está querendo só entretenimento.
90%, Google, e eu tenho comprovado isso através de estatística aqui, porque eu sempre, quando eu vou fazer um curso, eu passo um questionário perguntando de onde o cara é, a profissão, qual é o objetivo, e buscar street hipnose. E 90% são terapeutas, são pessoas que já vivenciam a hipnose clínica e que quer aprender street, que não sabe, porque acha que aprendeu hipnose clínica, vai para a rua, vai ter sucesso. Não vai, nego velho. Nossa, é outra coisa. Não, é outra praia totalmente diferente. Né? Eu costumo dizer, é mais fácil o cara que está no street, que depois começa a estudar terapia, se engajar melhor com a terapia, do que o cara que só vive terapia, vai para o street achando que a abordagem é a mesma. Não é. E eu sempre falo para os meus alunos a questão de terapias no street. Cara, eu trabalho muito com uma coisa chamada ética, segurança e elegância. Ética porque minha vida toda eu fui professor, então eu sou obrigado a viver uma ética, né? Segurança porque eu trabalho com primeiro socorro. Se você faz um arnipo mal feito, se você me dá uma sugestão de segurança, se você faz com que a pessoa se machuque de qualquer maneira. E eu sou daqueles caras também cri-cri, que digo o seguinte, cara, para que tu vai levar um objeto perfurante para perfurar o cara lá para mostrar o poder da anestesia hipnótica? Eu já vi, olha, cara, Gogo, eu já vi gente levando pimenta para a pessoa não sentir o gosto da pimenta. Eu já vi gente levando. Cebola é o clássico, né? Até recrimento também, cebola. Furando a pessoa. Eu já vi gente dando mordida no. Cara, o braço do cara já estava todo cheio daquelas marcas corto-contusas da mordedura, cara. Então, aí, o cara chega em casa, aí tem um processo de infecção. Então, eu bato muito nessa questão. E é por isso que a galera da clínica viu um cara diferente fazendo street, trazendo uma nova abordagem, e a galera começou a fazer. Então, realmente, eu achei muito interessante essa colocação que você fez. Ó. Pelo que eu entendi, pelo que você falou aí, o processo de hipnose não verbal, o processo ele já é a terapia, não é isso? O processo ele já é... Mais ou menos, é assim, é uma ferramenta catártica, tá? Então, dentro da terapia, dentro do setting terapêutico, dentro do consultório, você vai fazer anamnese. Isso é uma coisa que eu ensino no curso. A anamnese não é só tirar os dados, alguns dadinhos. Não, a anamnese dentro da terapia, da psicoterapia é uma coisa maior. Você pode fazer, isso é fato, você pode fazer uma sessão inteira de psicoterapia só com a anamnese. A anamnese, dentro desse uso, já é uma ferramenta terapêutica. E a hipnose não verbal vai ser usada para lidar com as questões emocionais e dores, tá? Isso não quer dizer que eu não vá fazer o que eu vou fazer antes na terapia, que é abordar, acolher e fazer anamnese. Eu vou fazer isso. Mas eu não preciso, por exemplo, dentro de uma indução clássica, dentro do, sei lá, uma indução de Elman, que é o que 99% das pessoas usam, eu tenho que fazer diversos movimentos. Diversos, até chegar no estado que eu julgo bacana. Dentro da hipnose não verbal, não existe. Não existe isso. Tipo, aprofunda, esquece o nome, apaga o nome, esquece o número, esquece a letra e desce uma escada e sobe o elevador e pula do negócio. Não tem isso, cara. É uma tacada só, é um ataque só. E pronto, e acabou. Então, você ganha flexibilidade, porque quem vai resolver as coisas internamente é a própria pessoa. Você ganha tempo e não é invasivo. Ou seja, você não deu sugestão alguma para a pessoa. Como você falou, naquele momento que ela libera aquele conteúdo emocional, o corpo ele vai buscar de novo a homeostase corporal, é isso? Exatamente. Olha que coisa inteligente, velho. Pensa comigo, você dirige, não dirige? Uhum. Tá. Quando alguém te dá uma fechada e você fica com raiva na hora, você sente imediatamente, o seu sistema nervoso autônomo simpático funcionar, não sente? Você sabe distinguir, porque você é biólogo. Ele veio, quando você começa a acalmar, o que acontece? O parasimpático está lá junto. Você sente toda aquela reação do parasimpático. A gente pode chamar até de reação vagal também, beleza? Naquele instante, você sabe que houve uma mudança da homeostase. Não houve? Só que o seu corpo imediatamente resolve quimicamente. Por quê? Processo imaginativo.
Você sobrepôs o seu córtex pré-frontal, ele julgou toda a situação, conteve os impulsos e falou para você, respira, calma. Você respira, calma. O máximo que você vai fazer é parar o carro em algum lugar, tomar um café, respirar e continuar. Acabou. Imagina se você tem isso controlado, num ambiente onde a pessoa não tem para onde fugir e o córtex pré-frontal não vai precisar ser ativado porque o nível de tensão é muito pequeno e subjetivo. Aquele pico de cortisol que vai rolar vai ser muito curto. Literalmente, só para startar todo o processo de quebra de homeostase. É isso que acontece. Só que o Giancarlo foi tão foda que ele falou, cara, isso acontece todo dia, toda hora, em todo instante. Eu posso descrever isso dentro da hipnose não verbal. E aí, quando ele falou isso para mim, eu falei, pera, que a gente teve umas conversas, a gente teve diversas conversas paralelas. Eu poder continuar estudando as coisas que eu estudo. Conversando com o médico, com o anatomista, os caras assim, velho, isso faz sentido. Porra, que isso faz sentido. E agora eu te pergunto, Bruno, você, enquanto pessoa da saúde, isso faz sentido? Com certeza. Então, olha que genialidade. É uma coisa simples, besta, que acontece a todo instante e a gente não pensa. E basta a gente só dar um exemplo também do dia a dia. O que é que acontece quando a galera enche a cara com álcool? Ela inibe o córtex pré-frontal e faria coisas que naturalmente ela não faria se ela tivesse com ele funcionando naturalmente. Sim. Né? Se a Faria gente for pegar os efeitos. Pessoas de 18 anos fariam. Porque as pessoas até 18 ou 21 não têm o córtex pré-frontal plenamente formado. Aquelas cagadas, você já fez bastante disso também, pra chegar em casa bêbado, tomar a surra da mãe, ver o chinelo voando em slow motion. Cara, é falta de córtex pré-frontal. É muito óbvio isso. Depois que eu falo assim, todo mundo fica, nossa, tão óbvio. Pois é, mas ninguém viu. Então, a gente pode deixar claro, tá, para você que... O pessoal que já segue o Google, tudo bem, mas para você que me segue, meu amigo, você que já fez meus cursos, você que faz hipnose de entretenimento, quer aprender hipnose não verbal? Aprende primeiro com o Google aqui e segundo, aprende para usar num contexto de clínica para ajudar as pessoas. Não é para estar capotando ninguém no meio da rua e colocando a pessoa sobre riscos. Você sabe que quando a gente trabalha com conteúdo emocional que aparece na hipnose verbal, a gente consegue contornar a situação. Na não verbal, a história é diferente, ali a gente não tem esse controle totalmente, então tem que ser feito na clínica mesmo. Então, é bem importante a gente deixar bem fechadinho esse ponto aí, né? Sim, sim. A gente tem que controlar no corpo, nos estímulos, então você tem que aprender a usar a técnica. Não adianta simplesmente replicar. Tá certíssimo. Certíssimo. Tem que ser usado no contexto terapêutico, ponto, pronto e acabou. É isso mesmo. Perfeito. Aí, a pergunta que eu faço para vocês. Qual é a vantagem, né, ou as vantagens, que eu acredito que sejam muitas, mas você tem mais propriedade para falar do que eu, que um hipnólogo que já faz terapia, que já faz street, que está também indo para o ramo da terapia, que quer seguir essa parte de ajudar as pessoas, o que é que ele vai ganhar ao acrescentar a hipnose não verbal? Boa. A primeira coisa que ele vai ganhar é a não pontualidade da resolução. E o que seria essa não pontualidade da resolução? A pessoa vai procurar ele com uma demanda, ele vai fazer o processo, a pessoa vai ter o lance todo da homeostase, da reação ao estresse, etc. Vai começar a resolver aquilo. E diferentemente da hipnose, da hipnose verbal, que vai ter uma sugestão e a pessoa vai saber pontualmente o que aconteceu, na hipnose não verbal, ela vai saber pontualmente / não vai saber. Porque as mudanças químicas não ficam sedimentadas na hora. Elas levam dias para acontecer. Então a pessoa vai mudando tudo que está relacionado àquele sentimento. Absolutamente tudo. E também vai mudar a percepção de outras questões que existem na vida dela. Então você vai dar um tiro de canhão e vai pegar um monte de coisa ao mesmo tempo sem saber. Você vai fazer um bem danado para a pessoa. A segunda coisa que você vai ganhar, o controle de dor ou o controle de ansiedade. A pessoa chegou no seu consultório, não está sabendo se expressar corretamente.
você vai fazer esse reset nela. Ela vai sair dali tão relaxada, por incrível que pareça, e não é por incrível que pareça, se você compreender o processo fisiológico, ela vai sair de lá tão relaxada que a comunicação vai ser mais efetiva. O córtex pré-frontal vai vir sem sobrecarga. A terceira coisa, você vai promover noites de sono muito melhores para a pessoa, porque ela vai começar, eu não sei muito bem como acontece isso, eu acho que ainda falta muito estudo, mas ela vai começar a regular melhor o ciclo circadiano dela, por conta das estruturas do sistema límbico que vão ser mexidas. E quarta, e muito importante, mercadologicamente, você fazer hipnose não verbal hoje é vanguarda. Você ter uma chancela hoje da hipnose não verbal quer dizer que você faz parte da vanguarda. Ter um certificado dizendo que o Gogo te ensinou, que o Giancarlo te ensinou, que o Alex Cobb te ensinou, sei lá, na hipnose não verbal, que o Fernando Liberal te ensinou dentro da parte de mesmerismo, de fascinação, ter certificado falando que a Carol Avilés te ensinou sobre tratamento de transtorno alimentar faz muita diferença, sim. Primeiro, para você que vai olhar aquele certificado e falar, caramba, eu lembro do que eu fiz e foi especial. E segundo, para a pessoa que procurar e pesquisar. Meu site, por exemplo, Brunão, eu vou criar uma adaptação nele para criar uma sessão para os terapeutas que usam a hipnose não verbal. Que eu confio. Não é assim, você fez meu curso, ganha direito lá. Não. Você fez o meu curso. Você vai ter que me provar para poder aparecer no site. Eu vou provar para você que eu faço. Por quê? Eu provei para o Giancarlo que eu sou bom no que eu faço. Por isso que ele me dá essa chancela. Eu provei por A mais B que eu sou bom no que eu faço. Entende? Então, assim, eu acho que eu tenho que validar isso para as pessoas. Porque se meu nome é tão importante no meio da hipnose hoje a nível nacional, eu tenho que dar essa validação para as pessoas. Porque é algo terapêutico. Entende? E é muito importante, Google, você está trazendo essas colocações aqui, porque a gente sabe que o mercado ele é prostituído, né, velho? A gente, o mercado, se você vê aí o tanto de gente fazendo propagandas, ensinando uma técnica que na verdade não é a técnica, né? A gente dizendo que é hipnose não verbal, mas na verdade é um monte de pseudagem misturada ali. E no final das contas, o pessoal vai parar em você, né? Aí você tem que limpar toda a cagada que fizeram. Acontece muito isso, de gente fazer treinamento achando que é hipnose não verbal, chega para você e viu que não tem nada a ver. Como é que é essa experiência? Conta aí. Tem. Cara, uma das turmas que eu fiz aqui em Atibaia, veio um pessoal que estudou hipnose não verbal em São Paulo, com um X que estava ensinando lá, acho que no Ibirapuera, alguma coisa assim, num hotel. A pessoa vai toda chique, toda na estica. Chega na pessoa e fala, vou fazer hipnose não verbal. Aí encosta na testa e empurra para trás. A pessoa não entendeu nada do que é hipnose não verbal. Nada, tipo, absolutamente nada. Aí as pessoas chegam para mim falando de toque de Charcot. E eu não entendendo, mas por que a galera... Isso eu tô contando de uma turma, tá? Uma turma. Dessas mais de 15 turmas que eu já fiz na vida. Por que você não faz toque de Charcot? Porque tem que fazer toque de Charcot. Até explicar que a pessoa perde o equilíbrio porque rolou uma quebra de homeostase e rola a distonia muscular por conta disso, para você se preservar. Até isso entrar na cabeça da pessoa leva tanto tempo, cara. Tanto tempo. Aí, primeiro, Google, para a pessoa entender o que é homeostase. Porque assim, a gente vê também a banalização da biologia dentro da área da hipnose. Porque assim, o cara, eu falei isso até na live que eu fiz com quem, meu Deus? Foi com o Lucas Kenny. O pessoal tá falando, todo mundo tá falando neurociência para cima e para baixo. O cara ele nunca abriu um livro de biologia. Ele nunca estudou um sistema que faz parte do nosso corpo, mas ele está lá citando sistema nervoso simpático, parasimpático, está falando de hormônio X, Y, por quê? Porque vê o Albertinho falando, porque vê o Google falando, porque ele viu algum local, então é mais cômodo ele reproduzir algo que ele já tem uma coisa que é validado. Porra, fulano falou, então... Se fulano falou, então deve ser correto. Mas o cara, ele não estuda. Então, eu percebo que está tendo essa autossabotação da galera
que está falando sobre neurociência, falando sobre homeostase, falando... Você tem propriedade para falar porque você estuda, mas tem gente que está pegando conhecimento pronto, cuspindo ali, como se fosse o conhecimento dele. Então, veja, cara. Sim, esse cara que eu tô falando para você, esse que é um dos que ensina, ele bate numa tecla que eu dou tanta risada quando eu ouço o pessoal falando. Ele fala assim: quando você vai fazer hipnose não verbal, você estimula a amígdala como se você estimulasse a amígdala. Você não estimula o hipocampo, hipotálamo, tálamo, não são eles que recebem, é a amígdala que recebe. A amígdala não recebe bosta nenhuma. A amígdala armazena e faz gestão. Fala que existe, como que é? Um processo vagal, uma reação vagal. Eu fico assim, bicho, como que vai existir? Que tipo de reação vagal que ele está falando? Existe o que? Um desmaio da pessoa para você poder falar que é uma reação vagal? Não. Ah, mas é porque o nervo vago anda junto do sistema nervoso autônomo. Ok, mas não é o nervo vago que faz. É todo o sistema nervoso que chama sistema nervoso autônomo. Só que o cara, ele bate na tecla de que são só duas coisas no corpo: amígdala e nervo vago. Eu começo a dar risada. Só que o filho da... E é o que é difundido por aí, né? Ah, cara, ele leva 30 pessoas, 40 pessoas numa turma. O povo sai de lá sem saber fazer. O povo fala, vou fazer hipnose não verbal. Chega perto da pessoa, faz assim, ó, cara de mal, empurra a testa. Ah, bicho, vá pra puta que pariu. Isso não é hipnose. Eu falo, puta, eu falo palavrão, cara, não adianta. Eu odeio. Dá vontade de pegar ali, ó, eu tenho um Guyton. Um Guyton que me deram. Guyton sabe o que é? Aquele livro gigantesco de fisiologia. Sei. Eu tenho uma porra ali, eu tenho um outro de neurociência, eu tenho um monte de coisa que eu estudo para entender. E mesmo assim eu não entendo nada. Eu considero que eu não entendo nada. O que eu entendo de sistema, de interligação, é o que eu entendo para explicar a hipnose. Para falar para a pessoa, está acontecendo isso, identifique o sinal. É assim, assado. Aí você vê um cara desse fazendo isso, velho, porra, dá desgosto, cara. Eu tava falando com o Fernando justamente sobre isso. E eu fiquei sabendo, olha que coisa feia. O cara, você sabe que eu dei, você tava junto lá, que eu dei as aulas de graça semana retrasada, né? O cara assistiu tudo, pegou todo o material, apostilou e tá ensinando agora como eu ensino. Dos males o menor, é assim, ó, eu vou ser sincero. O conhecimento está aqui, como você falou, o conhecimento está aqui para todo mundo usar. Se ele está ensinando certo, eu fico extremamente feliz porque ele não está formando pessoas medíocres. Agora, eu duvido que uma pessoa dessas esteja ensinando certo. Infelizmente. Sendo que todo o conteúdo que eu estou falando para você aqui foi o mesmo conteúdo que eu dei lá. De graça! A pessoa que quer fazer hipnose não verbal, entra no meu perfil, tem um link lá, hipnose não verbal de graça. Tô mentindo? Você entra lá e faz. Tipo, tudo bem também. É foda, cara. Essas coisas me chateiam. Mas, depois desse momento de desabafo, saber que eu posso, tem uma coisa só que eu posso ensinar, que ele não sabe, que é a parte clínica. A parte de usar isso na clínica. Ninguém sabe usar desse jeito. Só eu sei. Só o Alex sabe, porque a gente desenvolveu isso. Eu, principalmente, desenvolvi isso junto com o Giancarlo. A última turma que o Giancarlo veio no Brasil, uma curiosidade para vocês. Adoro o Albertinho também, tá? A galera fala que a gente tem treta. Tipo, eu tenho treta com todo mundo, pelas pessoas. A galera que fica fazendo fanfic, né? O Giancarlo tinha acabado de terminar, desceu do palco, aí o Albertinho começou a falar e me chamou. Ah, porque o Gogo faz terapia assim, assim, assado. Ele falou brincando lá. O Gogo é igual padre. Ele é cigano, mas ele é igual padre. Ele joga a pessoa no chão e não quer saber o que tem. Eu falei, então, não é desse jeito. Ah, então explica pra gente como que é. Eu falei, é assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E fiquei olhando pra ele. De repente, eu olho pra trás, o Giancarlo tá assim, numa distância, tipo aqui, ali na estante, ele tá assim pra mim, bravo, bravo, é assim que eu faço, bravo, bravo, porque ele entende português. Quando ele fez isso, eu falei assim, meu Deus, que alívio, eu tô fazendo certo, então, não tô fazendo errado. E eu continuei aprimorando isso, entende? Esse cara aqui não vai ensinar isso, cara, nem a pau. Não, e outra coisa, é aquela história, né? Quando você desenvolve uma técnica,
quando você desenvolve uma metodologia sua, a galera ela pode pegar, replicar, que não vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado. Sim. Ah, o meu curso online, a formação, foi vazada. Naqueles drive de hipnose gigante que tem por aí que a gente sabe, foi vazada. Sim. Me avisaram. Eu fui lá e falei, pessoal, gente, esse curso foi... Olha isso que eu fiz. Mas eu falei de coração. Esse curso foi gravado com todo o carinho do mundo. Por favor, aproveitem a hipnose não verbal vindo de alguém que é autoridade para vocês se formarem em hipnose não verbal de verdade. Não usem isso só como uma indução. Tá pirateado? Eu não tenho como impedir a pirataria. E tá tudo bem também. Façam, mas usem isso para devolver um pouco para o mundo. Cara, a galera começou a emendar em conversa comigo, emendar em conversa comigo. Tem gente lá que quer fazer o presencial. Eu não tenho como parar a pirataria. Primeiro CD que eu lancei, eu fui músico por 20 anos. Primeiro CD que eu lancei, eu ripei. Na época não tinha como ripar direto, velho. Faz o quê? 15, 16 anos. Eu ripei e joguei na internet. A minha banda ficou em primeiro na Jovem Pan lá da região por um mês. Que top, velho. E outra coisa, tu é o quê? Vocalista? Toca Baterista. qual instrumento? Pô, eu vejo que a galera do mundo da hipnose também tem uns artistas aí, viu? Ó, o Vini que tá aqui na live, o Vini também é engajadão com a música. E eu também, cara, eu não vou dizer que eu sou músico, né? Eu sou instrumentista, né? Sou metido a tocar o velho rock, né? Na verdade, já faz mais de 12 anos que eu toco. Eu cheguei a tocar em barzinho, restaurante, essas coisas todas. E hoje eu estou com uma banda que é tributo ao Iron Maiden. Né? Tô doido que acaba a pandemia. Meu filho, tributo ao Iron Maiden. Depois tu dá uma olhada no meu feed que tem uns vídeos insights só tocando fodástica do Iron. Vai voltando pra cá, pra hipnose, né? Porque ele falou do Iron, é hipnose também. Não tem como. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, você falou que a hipnose clássica, né, a gente induz o relaxamento, a hipnose não verbal a gente induz a atenção, né, através gera atenção. Gera atenção. Mas depois dessa tensão, a pessoa ela sente um relaxamento, né? É isso que acontece? Depois ela se sente relaxada, depois passa pela experiência. Porque assim, a tensão ou sempre fica... Assim, a tensão que a gente vai gerar, eu quero gerar toda aquela tensão para que ocorra toda aquela reação do hipotálamo que a gente conversou antes, depois a reação do sistema nervoso autônomo e etc. A tensão, ela vai me fazer o autônomo simpático jogar muita energia para grupo grande de músculo, não vai? Automaticamente ela vai fazer isso. Então eu ainda estou tenso. Só que como a gente sabe que o simpático e o parasimpático são antagônicos e num processo desse de tensão subjetiva, eu não preciso manter a atividade fisiologicamente, eu não preciso manter a atividade do simpático em 100%. Não dá para manter em 100% também, mas eu não preciso manter a atividade mais alta do simpático. Então ele vai ficar intercalando simpático para simpático. Quando a pessoa entra no estado que rola distonia muscular ou rola algum tipo de flacidez, de perda de movimento, de perda motora, quem que tá se sobressaindo naquele instante? O relaxamento. Por quê? É aquele estresse que chegou num pico, não deu, desligou tudo e a pessoa vai cair. Naquele momento, ela está passando por todo o processo. Então, dificilmente você vai ver alguém falando, é raro, mas acontece. Alguém que saiu com uma sensação ruim. Por quê? O relaxamento do ter escapado da morte biologicamente é tão grande que a pessoa sai de lá bem pra cacete. Ela sai de lá muito bem. Um alívio, né? Muito grande, cara. Muito, muito. Tanto que, velho, isso é interessante. Quando a gente faz a formação presencial, a Carol, por exemplo, que é a minha monitora, ela passa... A Carol, quando ela vai, ela se permite, né? A gente brinca, chama ela de Carol cai balão. Porque chegou perto de certo, ela cai. Eu não deixo passar de 4 ou 5 vezes no começo da aula. Senão ela fica exausta e não percebe. Eu falo, ó, vai lá, senta um pouco, a gente pega outra pessoa e faz, pega outra pessoa e faz. Mas uma coisa importante, muito importante. A primeira pessoa que eu faço o processo dentro da aula presencial é a pessoa que mais apresenta resistência. Por quê? Porque sempre tem aquele xarope que vai falar que é tudo convenção,
que, nossa, que viu expectativa, que hipnose não verbal é a mesma coisa, que não existe, puta que pariu, mãe na zona. Eu provo por A mais B que não, que funciona. E aí, depois de aprender isso, se a pessoa quiser continuar teimando com essa bobagem, cara, beleza, vai criar porco, vai fazer outra coisa. Você não quer aprender hipnose. Você quer falar que o que você sabe é melhor do que o outro. E já teve isso, de monte. Aí no final as pessoas viram amigas porque elas entendem que a hipnose não verbal também é muito legal. Que não é hipnose verbal, são caminhos distintos. Dá vontade de pegar um livro de filosofia ou pegar o Carvalho, dá pra pessoa e falar, lê essa bosta aqui, ó. E começa a entender o que é uma coisa e o que é outra. Exatamente. Google, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já começou já com a hipnose não verbal, desde que começou, ou você mistura as técnicas, você usa hipnose clássica? Assim, seu objetivo principal é sempre fazer hipnose não verbal, ou você, em alguns momentos, acaba mesclando mesmerismo, fascinação, ou qualquer outra técnica, ou você não, eu só quero fazer hipnose não verbal para o tratamento, ou depende da situação? Explica aí pra gente como é que é essa tua escolha. Tá, eu tenho predileção pela hipnose não verbal, ponto. Eu gosto muito da hipnose não verbal. Só que eu faço o que eu sinto que o cliente pede. Se naquele instante eu preciso da hipnose não verbal, eu vou usar. Se eu preciso da hipnose verbal, eu vou usar. Se eu preciso de magnetismo, eu vou usar. Se eu preciso de acolhimento sem hipnose, eu vou usar. E olha, eu já fui, um tempo atrás, eu já fui do cara que falava assim, a pessoa tem que fazer o processo de hipnose, ela tem que fazer a regressão, porque ela tem que fazer, porque eu tenho que fazer a regressão. Não, eu tenho, entende? Eu tenho que fazer. E eu ficava teimando na minha cabeça, né? Eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E eu percebi que a regressão também é legal. Regressão também é um mecanismo bacana. Isso vem lá de Freud, isso é antigo pra cacete. Mas é mais uma ferramenta. E o que o cliente precisa na hora é que a dor dele seja compreendida e que alguém ajude ele a entender aquilo e a transformar, a transmutar. E não posso deixar o meu ego em cima disso. Entendeu? Perfeito, cara, perfeito. Você falou uma das coisas que eu acho bem brilhante, que é deixa o cliente escolher o que ele quer, porque às vezes ele vem com a crença, que ele acha que o problema dele só vai ser resolvido com isso. Então, e você pode utilizar isso a seu favor. Né? Tem gente que diz assim, eu acredito que meu problema está numa vida passada. Eu estou pouco me importando se eu acredito em vida passada ou não, mas ele tem essa crença, ele quer passar por essa experiência, ele te procurou porque ele quer passar por essa experiência. Sim. Então, eu posso trabalhar com isso. Né? Então, outra coisa que você falou bem legal é que a gente não precisa estar criticando as ferramentas. Todas elas são ferramentas, todas elas são úteis. Em algum contexto, a gente vai usar cada uma. Olha isso. Eu achei fantástico o que você falou. Você tá vendo aqui, ó? Aqui. Os bonequinhos aí, é? Não, aqui. Isso daqui é um tambor. Aqui são meus microfones. Eu tenho um monte de microfone. Isso daqui é um tambor. É um tambor tribal. Eu uso isso daqui para terapia. Eu uso isso para terapia. Por quê? Quando eu vou atender uma pessoa e a pessoa vem, independente do que eu acredito. Eu sou um cara extremamente espiritualizado, mas eu ensino hipnose embasado em evidência. Ponto. Eu não fico inventando. Teve gente aí uma época que falou assim, não chama o Gogo para dar aula de hipnose não verbal, não, porque ele é muito místico. Aham. Dá vontade de falar assim, vai lá, senta lá, Cláudia, senta lá, vai, fica achando, fica nos seus achismos aí, abre uma Coca-Cola e fica tomando essa bosta aí. Eu uso a crença da pessoa, eu uso o tambor, caralho, eu sou baterista. Por que eu não vou usar? Eu sei manipular a baqueta, cara. Eu sei criar figuras rítmicas de tensão ou não. Eu vou usar. Mas a pessoa, ela acredita em chakra. Por que eu não vou fazer um passe magnético nela? Qual que é o problema disso? Eu tô tocando um ser humano, sabe? Esse negócio de que eu só posso fazer uma linha de um trabalho, isso pra mim é uma cagada. Porque o ser humano é feito de milhares de coisas pequenas. Cara, olha só. Você pega Jung. Jung criou a psicologia analítica, certo? Jung interpretava sonho.
Jung foi pesquisador, Jung foi egiptólogo, Jung foi arqueologista e mais uma porrada de coisa. Se eu não me engano, ele fez até parte de sociedades discretas. Olha o tanto de coisa que esse cara foi buscar. Ele foi buscar o ser humano em todos os aspectos do ser humano. Filosóficos, espirituais e materiais. Pera aí só um pouquinho, ó. O rapaz está falando aqui, ó, hipnose é tudo ilusão, é uma forma de crendice. Tá bom, você acredita nisso? Então tá bom, velho. Ele tá certo, né? Ele tá certo. A hipnose dele é essa, a minha hipnose é outra coisa, mas quem sou eu para dizer que não? É sério isso. Não tô sendo jocoso, não. Se você acredita nisso, cara, de boa. Eu fiz uma live com o Vini, da sua hipnose, e aí ele trouxe um questionamento bem interessante, que é: a verdade serve para quê? Para que serve a verdade? Cara, e até o místico, dependendo do contexto, é divertido também. A gente fala muito da questão de desmistificar a hipnose, mas dependendo do contexto, a hipnose ela pode ser muito interessante. Concorda com isso também? A hipnose é mística por si só. Nunca vai dar para tirar o fator místico. Cara, toda a ciência de hoje já foi magia ontem. Agora, se a gente tiver um pingo de cognição, de inteligência, para desdobrar isso e entender que a magia de ontem pode continuar sendo magia hoje, porque tem uma boa parte dela que ainda não foi transformada em ciência, olha que legal que a gente vai enxergar esse mundo gigantesco que a gente vive. Ele é plural, entende? Tem muita coisa. Eu, por exemplo, sou dos caras, eu não sei se você já ouviu falar nisso, eu sou dos caras que gosta de estudar Goécia, eu sou dos caras que gosta de estudar hermetismo, magia e etc, porque eu vejo onde isso se aplica. E aí você pega uma pessoa que fala que isso não funciona, para quê? Para que eu vou confrontar? Por que eu vou? Tipo, meu ego precisa estar maior do que ela? Não, cara. Eu entendo que ela tem a verdade dela, eu tenho a minha. Agora, falar que hipnose não verbal não funciona, mesmo com você dando evidência, aí é sinal de que você tem que se tratar. Aí é eu costumo dizer, às vezes, que tem gente que só vai acreditar naquilo que lhe convém. Somente. Porque, cara, quando a gente fala, por exemplo, de farmacologia, como é que um medicamento ele é testado? Ele vai aplicar, eu vou dar um exemplo de uma anestesia. A anestesia, para ela funcionar, ela não depende da tua crença. Se ela vai funcionar ou não. Simplesmente vai injetar a porra do remédio lá no teu corpo e vai adormecer, independente de você acreditar. Eu não acredito que vai funcionar. Vai ficar dormente e acabou-se. Então, cara, isso não depende do que tu acha, né? O que a gente está falando aqui, a gente está falando baseado em ciência, entendeu? Só que as pessoas... Fala assim, é melhor você falar assim, em evidência. Porque quando a gente evidência, é verdade. Ciência fica mais... tipo, cadê a comprovação e o estudo? Cadê o artigo, né? Correto. Baseado em evidência. Porque, assim, as pessoas, elas acreditam muito naquilo que lhe convém a ela. Ora, se faz parte da minha linha de pensamento, eu me conforto. Se não faz parte, ela critica, começa a vomitar coisas e nem se permite experimentar. E hoje eu estou aqui falando com o Gogo, uma referência da hipnose não verbal, só que um dia lá atrás, eu já fui crítico da hipnose que eu mesmo pratico hoje. E é por isso que eu nem levo mais em consideração esses caras. Antigamente eu ficava puto da vida. Hoje eu fico rindo com esses caras, tá ligado? Antigamente eu ficava puto da vida, porque eu tenho que provar pra esse cara. A questão do ego que você falou, né? E é isso, bicho. A gente sabe o que a gente faz, a gente vivencia, a gente sabe as pessoas que são transformadas, a gente tem evidência das coisas. Só que as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. E olha que é mais difícil. É difícil mudar um comportamento desse, né, Google? Google, eu entendo que seja isso é dissociação cognitiva. Não tô nem aí. Uma pergunta que fizeram aqui na caixinha para você.
Existe alguma ligação do desligamento do sujeito da hipnose não verbal com a indução de choque? Repete, por favor, existe alguma? Existe alguma ligação do desligamento do sujeito na hipnose não verbal? Ele não vai estar se desligando, né? É da distonia. Existe uma ligação dessa distonia, ele botou desligamento aqui, com a indução de choque, por exemplo? Não, cara. O processo da hipnose não verbal, como eu explico muitas vezes, muito bem explicado, ele é autônomo. A pessoa só cai se o corpo dela desliga. A indução de choque, você vai causar diversas reações nela que, em algum momento, também vão ter reação do sistema nervoso autônomo. Aí sim, eu posso falar que seria mais uma reação do nervo vago do que uma reação de luta e fuga só. Porque você tem uma descarga elétrica muito forte ali. Mas indução de choque é uma coisa, tem a efetividade dela. Hipnose não verbal é outra, tem a efetividade dela. Uma prova disso é a seguinte. Pessoas que vão fazer o processo de hipnose não verbal, que elas aprenderam e dão um toque na testa para a pessoa desequilibrar e cair. Elas estão forçando uma situação. Eu não tenho todo o processo químico, fisiológico, biológico que eu preciso. Quando a pessoa cai, quando ela, enfim, perde o equilíbrio simplesmente porque ela entrou no processo, isso é a evidência que a gente procura de que tudo aconteceu internamente. Então, são coisas distintas, não tem ligação. Tem gente que fala que tem, né? Não tem. São coisas distintas, cara. Você só, assim, você cai de maduro. Ah, hipnose não verbal, você caiu de maduro. Você não caiu porque alguém te empurrou. Tem outra pergunta aqui, que é: qual a diferença da hipnose não verbal? Eu acho que essa aqui você escuta direto. A diferença da hipnose não verbal com magnetismo, mesmerismo e fascinação, né? Que a galera tende a achar que isso tudo é uma coisa só. Vamos lá, a pessoa que perguntou provavelmente não sabe o que é, tá? Porque ela colocou duas coisas aí que são, assim, grotescamente diferentes. A fascinação é uma coisa, a gente deixa ela de lado, tá? Porque não, realmente não existe nada. A fascinação é uma coisa, magnetismo ou mesmerismo são a mesma coisa em algum momento da história, apesar do magnetismo ter vindo muito antes. Mas o mesmerismo é uma aplicação mais completa dessa técnica, tá? Da técnica do magnetismo animal. A hipnose não verbal é outra coisa. Vamos do começo. O que prega o magnetismo? Que existe um fluido dentro das pessoas. Esse fluido pode ser alterado de acordo com o magnetismo que é imposto sobre eles. Ou seja, ele reage ao magnetismo da pessoa. E o magnetismo da pessoa pode ser promovido, o magnetismo do operador, né? Ele pode ser promovido e canalizado através de uma varinha, como o próprio Mesmer fez por muito tempo, e outros tantos médicos. Ele pode ser canalizado através de uma ferramenta, ele pode ser canalizado através da imposição de mão. E isso a gente vê muito, e é a mesma coisa, tá? Dentro de centro espírita, quando as pessoas vão dar um passe magnético. Elas geram calor na mão, a mão fica toda cheia daquele pontinho branquinho que parece carne moída com bacon, coloca na frente da pessoa e vai movimentando esse fluido animal que tem dentro da pessoa. Isso é um processo muito antigo, tá? Eu, particularmente, quase não uso, mas quando eu uso, funciona muito bem. Dá para explicar isso cientificamente 100%? Não, mas funciona. Ótimo, beleza. A hipnose não verbal, eu já expliquei para vocês o que é. Então, assim, são coisas completamente distintas. A fascinação ainda é outra coisa. A fascinação é quando você utiliza a sua imposição, o seu jeito de se comunicar com o corpo, o seu modo de se comunicar com o mundo, o seu olhar, para despertar naquela pessoa que está na sua frente um interesse genuíno. Esse interesse genuíno se dá quando você provoca midríase. O que é midríase? Quando você dilata a pupila. A pessoa que está na sua frente vai entender a nível biológico que existe um interesse diferente. E ela também vai aumentar a pupila. Esse processo é muito igual ao processo de se apaixonar.
olha que interessante. Rasputin não era considerado um puta de um galanteador, apesar de ser monge, etc. O cara sabia o que estava fazendo. Era isso. E isso dá para ser usado dentro da terapia? Dá. Dá para você usar a fascinação para aumentar o rapport. Muito bom. Aqui, meu amigo, é uma resposta atrás da outra. Nada fica sem resposta, não. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. O pessoal está perguntando aqui. Tem outra aqui, Google. Quais os tipos de problemas que conseguimos resolver com a hipnose não verbal? Tudo que tem fundo emocional e diversas dores físicas. Eu posso usar. Pronto, eu trato com a psicologia? Trato. Eu posso usar a hipnose não verbal como ferramenta. Simples. Bom, o que é que você acha por exemplo, chega o cliente, né, o paciente, o cliente, e vamos lá, você está fazendo um tratamento. E você começa fazendo um tratamento apenas com hipnose normal, né, convencional, digamos, e só nas últimas sessões você utiliza hipnose não verbal. Você concorda com essa prática? Você acha que tem que ser tudo não verbal? Ou dá para conciliar essas, de acordo com a situação? Se você lembrar do lance que eu uso isso de acordo com o que o paciente precisa, tem sessão que eu não vou usar hipnose, tem sessão que eu posso usar o magnetismo, tem sessão que eu posso usar hipnose não verbal e tem sessão que eu posso usar hipnose verbal. Tipo, tanto faz, vai depender do que eu sinto que precisa na hora. Não tenho esse lance de ser, é o que eu falei, eu tenho predileção pelo uso. Isso não quer dizer que eu só vou usar aquele tipo de hipnose. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais. Gente, continue mandando aqui perguntas aqui, tá? E o Google já está ficando com fome aí. Eu já estou imaginando. E sim, para quem não sabe, tá? O Google toda manhã ele faz uma live. Em que horas exatamente, Google? Às 11 horas eu estou fazendo live. Eu fiz uma formação inteira, nível ouro. Detalhe. Só um detalhe, assim, nível ouro, só faltou certificação, né? De graça, numa playlist secreta do YouTube que você acessa através do meu perfil aqui no Instagram. Meu perfil, posso escrever aqui embaixo meu perfil? Pode, fica à vontade. O pessoal seguir. Aí, inclusive, você cita também ele aí. Pronto, @GogoCneto, para a galera que está acompanhando aí pelo YouTube, tá? Eu vou deixar na descrição também aqui, @GogoCneto. Siga lá, cara, conteúdo de ouro aí para vocês, tá certo? O pessoal aqui, isso aqui já perguntaram, o que já foi respondido aqui, a questão da hipnose depende da expectativa? Não, já foi comentado aqui na live de hoje. Deixa eu ver aqui. Júlio pediu aqui para explicar aquela questão dos sons que são feitos, né, para estimulação sensorial, hiperestimulação sensorial, aqueles sons. Tá. Os sons são estímulos, como qualquer outro estímulo. Qual é a finalidade do som? Levar a pessoa para onde eu quero. E para onde eu quero levar? Para aquele estado alterado de consciência, para aquele estado que eu costumo chamar de supraconsciência. O som é importante? O som é tão importante quanto a própria aproximação. Basicamente, o som é tão importante quanto a aproximação, ou seja, todos os estímulos são equivalentes. Eu sempre penso desse jeito. Ó, a Luciana perguntou um negócio aqui. A hipnose não verbal para vício tem bons resultados? Ô, Luciana, pensa que assim, o vício é um comportamento, tá? Ele tem a parte química e tem a parte comportamental. Para a parte química, a hipnose não verbal pode ajudar bastante. Já para a parte comportamental, ele pode ajudar a causar uma dessensibilização. Porém, o que vai ajudar muito é a conscientização. Então, assim, a hipnose não verbal vai ajudar mais do que a hipnose verbal? Eu acredito que ajude nesse caso de vício tanto quanto.
a não ser que a pessoa traga outros conteúdos que ela não traria normalmente de modo consciente, tá? E que pode acontecer. Então ajuda, mas não vai tratar o vício completamente. Ele vai ajudar. O que vai tratar é a compreensão do mecanismo de vício. Isso é muito importante. Perfeito. E aí, gente, mais perguntas? Estamos chegando no final dessa live. Uma live bastante esclarecedora. Se você chegou até aqui faz pouco tempo e perdeu o início da live, a live vai estar disponível no YouTube, no canal Hipnoflow. Assista essa live, porque Gogo deu, né, não foi um bate-papo, não. Ele deu um show de aula aqui explicando tudo que foi perguntado a respeito da hipnose não verbal. Para você que tem interesse, tá? Beber da água limpa. Não é você simplesmente estar fazendo qualquer coisa aí e acabar prostituindo a ferramenta, né, Gogo? Infelizmente, a gente, quando escuta hipnose não verbal, acaba gerando alguns preconceitos por causa de pessoas que fazem errado. Sim. A mesma coisa acontece comigo, com o street hipnose, né? Quando a galera fala, hipnose de entretenimento, só serve para fazer a galera passar vergonha no meio da rua, não serve mais para porra nenhuma, não tem finalidade nenhuma. Pelo contrário. Então, assim como tem esses cagões que mancham o nome do street hipnose, que eu defendo até debaixo d'água, tem aquelas pessoas que mancham o nome da hipnose não verbal que você conhece, né? Eu conheço a galera que mancha o nome do street e você conhece a galera que mancha o nome da hipnose não verbal. Então, é importante que pessoas que tenham autoridade e referência na área possam difundir cada vez mais esse conhecimento, porque, querendo ou não, a gente ajuda todo mundo, né? E as pessoas passam a fazer a coisa de forma correta. Que, querendo ou não, o objetivo de tudo que a gente está fazendo aqui, Google, é passar informação para a população, é passar a informação para as pessoas que estão fazendo da forma errada. Porque se fosse para mim trocar uma ideia com o Gogo, eu ligava para ele, e aí, Gogo, vamos bater um bate-papo aqui no telefone. Não, a gente está fazendo isso aqui para vocês e por vocês, né? Então, tem mais alguma dúvida antes de terminar? Quais as indicações para hipnose não verbal versus verbal? Luciana botou aqui. Quais são as indicações para hipnose não verbal versus verbal? Qualquer forma de hipnose pode ser usada para tratamento de questões emocionais, tá? Eu vou dizer para você o que eu particularmente não uso a hipnose não verbal. Eu não uso a hipnose não verbal para comportamento. Se eu preciso modificar um comportamento de um cliente, eu vou bolar uma estratégia para que ele modifique o comportamento. O comportamento não é adquirido numa primeira vez, numa primeira exposição. Você precisa ter diversas exposições ao mesmo estímulo para poder causar um comportamento ou modificar um comportamento. Então eu vou trabalhar isso com o cliente. Agora, você tem questões emocionais, por exemplo, uma coisa que é bastante corriqueira, luto. Eu posso usar hipnose não verbal, com certeza. Fibromialgia vai funcionar muito melhor do que a hipnose verbal, assim, infinitamente melhor. Dores físicas, desde que não sejam dores dilacerantes ou dores que imobilizem a pessoa. A hipnose não verbal vai funcionar muito bem. Ansiedade, estresse, lembranças, aquele lance que a gente chama de crença limitante, que na verdade é a maior parte dos casos, mas são inúmeras coisas. A hipnose não verbal também funciona muito bem. Se eu preciso fazer algum tipo de manobra, que eu preciso de uma sugestão clara e objetiva, eu vou usar a hipnose verbal. Por quê? Se eu preciso de cognição, se eu preciso que a pessoa compreenda aquilo naquele instante e já me retorne uma resposta, eu vou usar a hipnose verbal. Se eu preciso que haja um entendimento interno e uma resolução interna, eu vou usar a hipnose não verbal. Perfeito. Perfeito. Então, é isso, gente. Vamos dar um outro coraçãozinho aqui no final pro Gogo, né, pro nosso convidado. Cara, foi a live mais rápida que a gente já bolou. O Gogo estava fazendo a live de manhã, na hora que ele terminou a live, com menos de 10 minutos, eu já estava acertando essa live aqui com ele, né? Um cara que vocês estão vendo quem é essa figura, né? Uma pessoa carismática, o Rapó em pessoa. Eu já venho acompanhando o Gogo faz um tempo e, assim, do jeito que ele está aí, é no dia a dia, nas lives dele,
essa pessoa carismática, essa pessoa atenciosa que não vê barreiras e limites para poder passar o conhecimento aí para frente. Então, Gogo, parabéns aí pelo seu projeto, pelo seu trabalho, por estar difundindo conhecimento de qualidade e outra coisa, de graça esse conteúdo, né, para a galera. Sim. E poder tocar nessas pessoas que estão fazendo as pseudagens aí. Pô, tá fazendo errado, tendo um conteúdo foda, de graça, então vai estudar, caramba, vai fazer o certo. Né? Porque, querendo ou não, a gente não quer que o nome da hipnose acabe ficando prostituído, igual o coach ficou, né? Porque hoje a galera fala coach, a galera quer se esconder, né? Porque antigamente você jogava uma pedra na árvore e caíam uns 15 coaches. Então, a gente tá falando... Eu fiz parte disso, cara. Eu fiz a minha primeira formação em coaching foi em 2016 ou 2017. Eu tenho um monte de certificado internacional, um monte. Eu não sei nem onde tá. Juro, eu não sei nem onde tá. Tipo... Você vê como é que é, né? Então a gente não quer que isso aconteça com a hipnose também, né? A hipnose está crescendo bastante, mas vamos fazer com ética, com responsabilidade, com autoridade, que assim todo mundo sai ganhando, né? Tanto a questão dos clientes vão procurar mais, quanto a questão dos terapeutas que vão cada vez se gabaritar mais. E é isso, né? Então a gente encerra essa live mostrando que hipnose não verbal, ela é mais uma ferramenta que você tem à sua disposição, que no momento oportuno, de acordo com a necessidade do teu cliente, você vai utilizar. Você pode fazer por uma preferência sua ou pela necessidade do teu cliente, mas é uma nova ferramenta. Então, estudem tudo, hipnose clássica, hipnose de palco, hipnose conversacional, hipnose não verbal, mesmerismo, mas estudem tudo, gente. Tudo são ferramentas. Psicanálise, estudem Freud, estudem Jung, estudem a trajetória dos médicos que criaram tudo isso. Estudem mais. Se vocês fizerem a minha formação, tá lá na minha bio, tem uma formação de graça, com uma puta qualidade, que dá para vocês usarem a hipnose não verbal. Quer se aprofundar na clínica? Dia 13 vai abrir carrinho da minha formação completa em hipnose não verbal. E quem entra na formação completa tem 50% de desconto nas formações presenciais. Tem apostila criada por mim. Tem... Puta, cara, tem um monte de coisa, velho. Tem um monte de vantagem. Ó, peraí. Posso só responder mais uma aqui? Pode. A letargia através dos toques é hipnose não verbal? Não. Letargia do Paulo Paixão é letargia mesmo. É chamada de letargia. Tá aí outra coisa que a gente não pode confundir, que não é muito difundida. Paulo Paixão foi uma das pessoas que estudou muito a letargia. E o que é a letargia? É aquela queda que a pessoa tem quando você toca em certos pontos no corpo dela. Existe comprovação disso? Não, mas é outra coisa que funciona. Aí você vai trabalhar com tassésica. É isso. Nada mais a declarar, meritíssimo. Não, o bate-papo foi top demais. E você, tá? E você que tá aí, tá aqui, que não me conhece ainda, se você deseja aprender hipnose de rua de uma forma diferenciada, eu tenho um curso de street hipnose voltado e aplicado apenas para isso. Aí você deve estar pensando, mas tem curso de hipnose clássica, todo mundo aprende hipnose clássica, vai para a rua. Eu garanto a você que esse curso ele foi montado especificamente para a rua, de uma forma que você ainda não viu. Não é simplesmente pegar conhecimentos aleatórios de hipnose clássica. Inclusive, eu ensino uma técnica para hipnotizar um cara em 1 minuto, para você já ter aquelas reações, aqueles fenômenos que a gente deseja na rua, tá? Com a finalidade unicamente de entretenimento. Se você que costuma fazer aquelas etapas, pre-talk, convince, indução, aprofundamento, aquela sequência todinha que você aprendeu nos cursos, eu vou te ensinar no curso a você encurtar isso aqui. Em 1 minuto você já fazer o cara esquecer o nome, ver o ídolo, alucinar, porque é isso que... É o que eu falei, Google. Eu acabei desenvolvendo minha própria técnica. Eu sempre fui um cara que eu fui autodidata.
Eu sou músico autodidata, eu desenho autodidata, eu mexo com um pouco de Photoshop, até essas artes que eu faço para os caras, tudo são coisas que eu digo assim, pô, eu quero fazer, eu não quero que ninguém faça por mim, então eu vou lá e faço. Então tudo que eu quero, eu já tenho essa pegada autodidata, e como eu fui professor minha vida toda, e principalmente professor de biologia, eu consegui adquirir uma habilidade, Google, de pegar conteúdos de difíceis aprendizagens e tornar ele de forma fácil. Então, essa ideia de ser professor e pegar coisa difícil e transformar a ser fácil, eu fiz isso com a hipnose, quando eu comecei a estudar hipnose. Então, eu garanto a você que você consegue hipnotizar uma pessoa em 1 minuto. E aquele tempo todinho vai ser encurtado. Logicamente, precisa de quê, Google? Precisa de estudar e entender qual é o contexto correto para que isso aconteça. É a questão de saber qual botão apertar, né? Tem 2 botões aqui, tá na sua frente. Você pode dizer, mas é muito óbvio a resposta. Mas você sabe qual é o botão apertar? É bem isso mesmo, é verdade. É verdade? Então, Gogo, cara, eu só queria te agradecer, tá? Pelo teu tempo, né? Pela disponibilidade. Foi muito bacana o bate-papo. A gente continua trocando essa ideia aí pelas redes sociais. Vou continuar acompanhando aí o trabalho, tá? Vou acessar as playlists, vou também me envolver mais com a questão da hipnose não verbal, porque você não só esclareceu dúvidas do meu público, mas dúvidas que eu tinha também. É legal. Aquilo que eu sempre digo assim, a gente critica muitas coisas que a gente não conhece. E a gente precisa abaixar esse fator crítico, poder se permitir entender, e de repente você está mergulhado de cabeça, né? É aquela história, daquela água bebereis, aí agora você bebe até o talo. Gogo, vou deixar você fazer as considerações finais aí. Eu agradeço o convite. Quero dizer que eu estou disponível para todos vocês. Se alguém quiser conversar comigo, perguntar alguma coisa, me chama, tá? Mas não me chama pelo inbox lá, daqui do Instagram, porque eu quase não vejo isso, cara. Me chama, tem o link do meu WhatsApp, me manda mensagem por lá. Gogo, você não quer fazer uma live comigo para falar de alguma coisa? Me chama. O Bruno, eu não conhecia o Bruno direito até agora, ele me chamou de manhã, eu falei, beleza. Aí ele me ligou para explicar, eu falei, cara, você não precisa me falar com quem que você fez live. Vambora, vamos fazer. Não tem por que eu ser nojento, metido, falar que eu sou foda. Eu não sou nada, cara. Eu peido fedido igual todo mundo, sabe? A gente come macarrão no mesmo garfo. Então por que eu vou ser metido? Eu agradeço muito a chance de poder estar aqui falando pra galera, para trazer esse lance de desmistificar o que precisa ser desmistificado e dar importância ao que é místico. E é isso. Tamo junto. Precisando, tamo às ordens sempre. De pé e à ordem. Foda, foda. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Antes de ser profissional, seja humano nessa porra. Porque chega uma hora que... eu dou aula em laboratórios de anatomia, com cadáver. Quando eu vejo aqueles pedaços de carne e osso, eu vejo que o ser humano, ele não vale nada. Assim, entenda o contexto, não vale nada, né? Aquele ego, aquela soberba, eu sou o cara. Não é porra nenhuma. Isso é um pedaço de carne e osso que vai perecer e vai estar ali daquela mesma forma. Então, vamos poder olhar para as pessoas como pessoas, dar valor às pessoas e não dar valor às coisas. A gente dá valor aos status e quando a gente está lá, com não sei quantos mil seguidores, pronto, virou Deus aqui na Terra. Então, Gogo, parabéns aí pela tua humildade. E no final da live eu sempre faço uma posezinha, né, no final, para botar na capa do YouTube. E qualquer pose que você queira fazer aí, eu vou fazer a minha, que é clássica. Manjada, né? Como alguns amigos dizem, essa porra é muito manjada. Eu digo, mas eu faço essa porra mesmo. É a minha pose. Manda ver, manda ver, manda ver. Show! Filé. Meu querido, um abração, tá? E outra coisa, precisando de mim também, para qualquer coisa, eu estou à sua disposição, tá certo? Inclusive, para quem está aqui na live, tá certo? Eu vou fazer um sorteio. O Gogo está fazendo sorteio, eu vou fazer sorteio também, vou imitar. Eu vou fazer um sorteio de um curso de Street Hipnose, do meu curso de Street Hipnose, do 0 ao avançado. Se você não sabe fazer hipnose ainda, você vai aprender a fazer hipnose e vai aprender a fazer hipnose na rua da forma correta. E se você já trabalha com hipnose clínica e também deseja
aprender street hipnose, ou até mesmo trazer uma pegada mais descontraída para o que você faz, eu vou sortear na minha página lá. Você só tem que compartilhar o cartaz e marcar alguns amigos e você vai participar do sorteio do meu curso de street hipnose. Tá certo? Então, acompanha lá. Siga o Gogo aqui, viu, gente? Ó, siga esse cara aqui, esse cara é referência. E até mais. Eu falo demais. Se deixar, eu fico falando demais. Tranquilo. Valeu, mano. Valeu.